melhorou. Então, obrigado. Que coisa estranha essa coisa. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Filipenses capítulo de número 4, vamos ver aqui a leitura oficial, foi do versículo 10 em diante. Mas o que estava me trazendo aqui, a memória da maneira da atuação do apóstolo Paulo, ele levava em consideração, queridos irmãos, glória a Deus, acordar. Bendito seja o nome do Senhor. Okay. Então, aqui a palavra em que o apóstolo Paulo ele dirigia a igreja em Filipenses, ele falava a vontade do Senhor, a misericórdia de Deus sobre a vida daquela igreja. E ele se regozijava muito, ele se alegrava muito, ele era muito grato ao Deus Pai na vida de cada um dos irmãos que chegaram junto com ele para acontecer o seu mistério. Louvado seja Deus. E eu observo que livros de amados irmãos desta palavra, ele não esquecia da bondade dos irmãos para com a obra do Senhor. Ou seja, ele observava a pontualidade de cada pessoa em que estava com o entendimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Observe o versículo de número 7, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, em Cristo Jesus nós devemos o nosso entendimento, a gratidão, nós devemos a prontidão a esse do qual é o Senhor da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, neste entendimento, ele levava a palavra no versículo número 8 para o verdadeiro entendimento em todo sentido. Ele estava com a vida da igreja para realmente se regozijar, vendo que tudo, aleluia, que existisse virtude, as pessoas procurassem, vamos dizer, colocar em prática. Louvado seja Deus. Pois a nossa caminhada cristã, ela não se identifica, irmão, somente em fé. Não. A nossa caminhada cristã, ela se identifica em fé, mas também em atitudes. Tá certo? Ninguém pode, vamos dizer, como disse Tiago, dizer para alguém ou para duas pessoas que tivessem tipo um acordo com o outro e dissessem: tu tem a fé, aí eu tenho as obras. Não ia adiantar de nada a individualidade dos dois. Precisava que o que tinha em um tivesse no outro, ou seja, as duas partes. Louvado seja o nome do Senhor. Faz a gente lembrar da vida a dois. As pessoas também, se os dois estiverem bem, se os dois não estiverem bem, o vento se torna contrário. O vento se torna como o redemoinho, tá certo? Fica simplesmente ciscando no mesmo lugar e não existe nenhum efeito. Assim é a nossa vida cristã. Ela tem que ser acompanhada pela fé, mas também pelas nossas atitudes. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Então o apóstolo Paulo, ele dizia aos nossos queridos e amados irmãos que viveram no passado, e ele repete ainda para nós no presente, dizendo: não digo isso com necessidade. Não, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Isso eu acho tão lindo, irmãos, esse versículo. Eu sempre admirei esse versículo aqui, que esse versículo ele deve ser, vamos dizer assim, escrito no nosso coração. Ele deve estar na nossa mente diariamente. Louvado seja o nome do Senhor. Não acordar, não levantar e se conter, aleluia, com tudo que Deus tem nos confiado, tem nos dado a oportunidade. Você vê que no versículo de número 12, ele começa a satisfação dele e dizer: se está abatido, e sei também por quê. Ele diz: toda a maneira e em todas as
coisas estou instruído, vou ensinar tanto a ter fartura como a ter o quê? Ter o quê? O negócio fica sério, né? Ele aprendeu a viver de barriga cheia e aprendeu a viver as necessidades. Ele aprendeu a ter tudo, vamos dizer assim, a seu dispor, mas ele aprendeu a confiar quando também não tinha nada. Então, nessa palavra, ele se aprendeu a viver com as necessidades, com o abatimento e quando tinha com fartura. Então, queridos e amados irmãos, nós vivemos hoje em um mundo, vamos dizer assim, capitalista, em um mundo em que existe a discriminação, em que existe, vamos dizer, a ganância, existe na verdade um tal espírito em que as pessoas são vistas muitas das vezes pelo que tem, muitas das vezes pelo que possui, e muitas das vezes alguém em si usa esta medida consigo próprio. E as pessoas que usam esta medida consigo próprio, vamos dizer, o espírito negativo de inutilidade, querendo, vamos dizer, se vitimar diante das situações, circunstâncias que estão vivendo, muitas das vezes, em vez de dar glória ao Senhor, como fez com Jó, passa a murmurar. E Paulo, ele estava observando a vida dos seus antepassados. Nós precisamos viver a vida dos nossos antepassados, como também precisamos viver a vida do presente, a vida de alguém. Mas como assim? Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. O que Paulo disse, nós vamos continuar se fortalecendo, porque ele disse: posso todas as coisas daquele que me posso todas as coisas daquele que me se fosse Jó, ele dizia assim: eu aprendi que vem e nunca. Ele só trocou aquelas palavras. Aí eu acho lindo o evangelho que nunca vai faltar, aleluia, remanescentes. Sempre vai ter alguém, para alguém se espelhar. Louvado seja o nome de Deus Todo-Poderoso. O que mais alguém admirava quando nós deixamos a nossa cidade, fomos para a distância de quase 300 quilômetros, a distância da nossa terra natal, e quando foram nos visitar, quando chegaram lá, ficaram passados. Foi toda aberta quando vi a casa que nós estávamos morando. Aí alguém voltou e disse: mas como é que pode um negócio desse? Agora eu vi a pedra de Abraão sendo executado nos dias atuais. Alguém que saiu do meio da parentela e foi para uma terra que não conhecia, mas a terra tinha promessa, que mandava o que, irmãos? Então ele saiu na promessa. Paulo aqui, ele saiu na promessa. Abraão saiu na promessa. E nós precisamos viver na promessa. No número 107 da harpa cristã, ele diz o quê? Canta um pouquinho dele para mim. Gente, vocês estão com segurança, glória a Deus. Tem Bíblia aqui, tem harpa. Anda pela Bíblia, anda pela harpa. Glória a Jesus. Aí.
mudou. Glória a Jesus. Vamos lá. O meu Deus, segundo o quê? Vamos ficar no ponto, né? O meu Deus, segundo as suas riquezas. Qual tipo de riqueza aqui o apóstolo Paulo estava se referindo? Que tipo de riqueza você imagina quando Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, ele dizia: o meu Deus, segundo as suas riquezas. Dá continuidade. Ele suprirá em glória. A gente pode, vamos dizer, considerar algo material em glória, ou está se referindo aqui à glória eterna. O apóstolo Paulo, queridos irmãos, o homem que foi revelado por Deus, dizer: o meu Deus, posse de uma fé inabalável, como a doutrina passada falou. O título da doutrina passada, alguém lembra ainda? O título da doutrina passada: louvado seja o nome do Senhor Jesus. É praticamente uma sequência. O nosso Deus, irmãos, alguém não sabe? Não volta para mim, tá bom? Eu vou clicar aqui no que Paulo está dizendo. Vamos para a fé dos nossos antepassados. Abra aí o Salmo de número 37, verso 22. Salmo de número 37, verso 22. Vamos procurar viver a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Vamos lá. Como é que diz aí, Salmo? Porque aqueles que abençoam herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desanimados. Quem vai herdar a terra? Aqueles que forem abençoados por Deus. Meu Deus, segundo as suas, superar todas as nossas em glória por Cristo Jesus. Louvado seja o nome de Deus Todo-Poderoso. O meu Deus, se eu andar, querido e amado irmão, de acordo com o que ele diz, com o que ele promete, eu vou herdar as mesmas promessas que ele fez a Abraão. Só basta eu andar de acordo com a palavra. Louvado seja o nome do Deus Pai. Porque diz o Provérbio, capítulo de número 10, verso 22, a bênção do Senhor é que enriquece. Ele não acrescenta dores. Isto que significa que a verdadeira prosperidade espiritual e emocional e material vem de Deus e traz paz sem peso. Sem peso de que, meu pastor? Sem o peso de culpa, sem o peso da acusação. Ou seja, alguém que anda em sinceridade, materialmente ele pode enriquecer, mas ele não tem o espírito do acusador dizendo: tu é rico, mas por que tu fez isso, tu fez aquilo? Está entendendo? Então, a riqueza que vem do Senhor, a prosperidade que vem da parte do Deus Todo-Poderoso, ela não traz consigo dores espirituais, emocional, que muitas das vezes, quando a palavra
das vezes, a palavra do Senhor que veio te levantar, que veio te mandar, que veio a tua conversa, aleluia. Você acorda, muitas das vezes você ora, muitas das vezes você nem ora, e você toma agora o dia todo andando, e o Deus eterno acompanhando os teus passos, observando os teus passos, e você abrindo, você agora sem paz, você agora sem conseguir, na verdade, viver em harmonia. O que está acontecendo? Repita comigo aí, versículo de número 22, capítulo 10 do Provérbio. Eu pensei que você já abriu a Bíblia, quando ele disse a referência bíblica. Glória a Jesus. Quem já encontrou? Lê bem alto. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta, isto quando as nossas riquezas material e espiritual, ela é dada por Deus. Mas como assim, pastor? A riqueza material é muito fácil de você entender. Quando se trata de bens materiais, se alguém tem 1, 2, 3, 4 propriedades, ou alguém é um empresário, alguém chega e diz: é o ricão. Vamos dizer que muitas das vezes alguém, até na cidade como esta, pequena, vai olhar e ver a roupagem da igreja e dizer assim: aí a igreja dos ricos. Só que a igreja dos ricos, ela não acrescenta 2. Não é? Versículo de número 22. Guarda na memória esse versículo. Repita aí, professor. A bênção do Senhor é que o Senhor te dá bens, mas não todos. Eu conheci um cidadão rico, e muitas das vezes ele tomava remédio para poder dormir. E eu perguntava para ele: qual a razão? Ele disse: porque eu fico com a mente 3 para dormir, mas a mente está dando. Não, será que aquela vaca pariu? Será que alguém não abriu o cadeado do meu comércio? E ficava assim, perturbado aqui. A riqueza que não era dada pelo Senhor. A riqueza que é dada pelo Senhor, irmãos, você pode observar lá para Mateus capítulo número 25. O trecho é grande, eu vou dizer isso, versículo, senão você não tem. Só Mateus 25. Quando Jesus falou dos talentos, né? Quando Jesus falou dos talentos, o que ele disse? Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse que recebeu 5. O outro recebeu quantos? 2. E o outro recebeu 1. E eu pergunto aos irmãos: quem foi que ficou em tormento pelo talento que Deus deu? Os irmãos tiveram de ser. Os que receberam mais, irmão, não viveram e não ficaram atormentados. Engraçado foi quem recebeu isso. E a razão, porque não teve prazer. Foi uma pessoa que não cumpriu com a responsabilidade. E na hora do prestamento de conta, ele dele, quando ele prestava que tinha temor, ele disse que tinha medo. Eu tenho medo do Senhor, porque o Senhor é muito duro. A riqueza que o Senhor nos confia não é para acrescentar dores, tormento, preocupação, acusação da mente. Não, de maneira nenhuma. O talento que Deus nos dá é para nos promover a
corações e os vossos sentimentos em Cristo. Eu posso perder o sono porque algo está me tirando a paz do meu sentimento? Não. Salmista Davi, no Salmo de número 3, verso 8, ele diz o quê? Quem sabe, ó, você abre a Bíblia. Quero ver se você está lendo a Bíblia, gente. Em paz eu me e logo porque só tu, Senhor. Olha, as emoções, a falta de controle, de domínio da mente, pode tirar teu sono, pode tirar a tua paz. Mas se a paz que está em Cristo, como disse Paulo, que me dá entendimento, eu já vou fazer o contrário. Senhor, tu conheces o meu deitar e o meu levantar. Eu não sei se amanhã eu me levanto, eu vou deitar. Eu quero é tu. Eu preciso de ti, porque o meu corpo precisa relaxar. A minha cabeça, a minha mente, o meu sentimento, as minhas preocupações, eu preciso entregar a ti. Ai, pastor, mas eu tenho negócio para amanhã. E esse negócio está me tirando a paz. E eu preciso fechar esse negócio para amanhã. Eu vou ficar agora em uma condição que o inimigo pode enganar. Vamos observar em 1 Timóteo, capítulo de número 6. 1 Timóteo, tem que dizer. Capítulo 6, versículo de 9, versículos 9 e 10. Os que querem ser perde o sono, perde a paz, perde o mais precioso, a saúde, enfim, por fim cai no laço que o versículo diz bem claro, cai em muitas consciências loucas, consciência de Cristo, desejo desenfreado, desejo exagerado, precipitação de uma pessoa, além das suas funções, além do que ele pode, ou seja, comparado a sepultura, não se fala. Comparado à medida do ter, do canhete, ou nunca completa, ou comparado os olhos. É por isso que diz: as consciências dos olhos não se cansam de ver. Quando nós vemos, então, quando o apóstolo, aleluia, Paulo, ele estava dizendo, que a gente tomou como base no versículo de 19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. E aí eu preciso voltar, querido, e orar melhor. Você precisa voltar para a palavra. Você precisa alimentar os seus desejos de acordo com a palavra.
ser orientado pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nós seguimos esta orientação, segundo o versículo, nós precisamos observar o versículo de número 11, que diz: mas tu, ó homem de Deus, diga comigo, foge. Vocês estão com medo de dizer. É o versículo 11 da sequência aqui. Glória a Jesus. Porque nós paramos em 1 Timóteo 6. E aí nós vemos versículo 9, versículo 10. E eu convido a todos para ler o versículo 11. Que diz: mas tu, ó homem de mulher, isto aqui é que é para os nossos, vamos dizer assim, nosso celeiro está cheio. É para estar cheio, irmãos, dessas piedade, fé, amor, paciência e mansidão. Agora, o versículo 9 e 10, ele manda nós fugir das tais coisas. Porque está aí, irmão, é uma guerra espiritual que recebemos. Nós não estamos exemplo delas, das tentações, dessas lutas. É cada dia, irmão, nós enfrentando o negócio. Estamos enfrentando aqui cada dia, porque a coisa está apertando. Aí a gente fica olhando em que este mundo corrupto. Se a gente não tomar cuidado, irmão, nós corrompemos. E muitas das vezes, vamos dizer assim, está falado de nós hoje no mundo político, um exemplo, e onde as pessoas acham que está derramando toda sorte de corrupção, mas nem sempre lá fora, porque dentro da igreja pode estar. Dentro da igreja pode alguém estar corrompido. Alguém se corrompeu com outra sorte. Vamos dizer aqui no caso, como Paulo orienta, e que muitas as consciências loucas, nocivas, que submergem aos homens, o que na perdição e ruína. Você às vezes vê uma pessoa na igreja e depois procura, meu Deus, cadê aquela pessoa? Nossa, como se envolveu, está entendendo? E o caminho qual é? A perdição. Por razão, pastor. Salmo de número 1 versículo. Como é que diz ele? Gabriel, é por isso que o Espírito Santo está dando. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 1 versículo. Esqueci o nome, comportamento. Como é que é considerado? Não. É o primeiro versículo. Pelo que os ímpios não se dirigirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Quem é esses? São os que estão envolvidos nas consciências loucas. E no verso 10 diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa, diz a Bíblia, nessa convivemos alguns. Deus estou aí, Timóteo. Isso, verso 10. Verso 10. É porque eu vi foto. Vocês estão acompanhando a sua mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu digo, na hora que eu cito a passagem bíblica, você segura a conta aqui, a que eu citei, isso fica segura com a outra, já assim, ó. Faz assim, está entendendo? Vai para lá e vai para cá, marcando, né? A razão porque você tem se envolvido
e 10. Olha o perigo de alguém se desviar. Está na igreja, mas está desviado. Se desviaram não foi da igreja, compreende? Mas se eu me desviar da fé, já me desviei o quê? Da igreja. Se eu sou a igreja. Se a minha fé não for verdadeira e o meu amor estiver no dinheiro, eu posso estar na igreja desviado. Não é? Então, esse cuidado, gente, precisamos ter. Esse cuidado, nós temos a necessidade de ter. Então, aonde vem a recomendação do homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus, precisa fugir de tal coisa. Se não deseja ficar rindo. Mas não ser rico para poder sair de alguma coisa? Não serve. Adianta ser rico com Deus, porque Deus é o Deus que cuida de toda provisão dessas coisas. O Deus que suprirá as nossas necessidades. É por isso que Mateus capítulo de número 6, no verso 33, Jesus disse: buscar o reino de Deus em porque até nós serão, se nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, não medindo força, porque está concorrendo conosco, aleluia, que são as riquezas materiais e as espirituais. Aí eu tenho que ter agora o discernimento. E o Deus de paz, Ele, em Cristo Jesus, Ele vai trabalhar em nosso sentimento, em nosso entendimento. Não vai ser o nome do Deus que vive e que reina para você. Jesus, Ele deu uma advertência a este assunto. Jesus, Ele deu uma advertência neste assunto, onde nós podemos ver Jesus observando a questão da ganância do dinheiro, da ganância ao dinheiro, porque todo mundo quer ser rico. Quem é quer ser rico aqui? Jesus, todo quer ser pobre. O negócio agora pegou, viu? Oi, Padre Presidente da República. Mas todo mundo entendeu, foi com o material, assim. O material. Ser pobre no material, meu Deus. Mas eu quero ser dependente do mundo, né, gente? Meu Jesus de Nazaré. Ser rico. Vamos observar aqui que Jesus, ele fala, como irmão sabe, Salomão, a diferença, quando lá Provérbios 15, verso 16. Provérbios 15, verso 16. Ter pouco, mas ter paz. Se não tiver paz, ter pouco e viver não é quietação, não. Eu devo ser satisfeito com o pouco que eu tiver, mas aceitando para aquilo que Deus quis me dar. Mas ser pobre no murmurar também. Vocês acham que Deus vai se agradar? Deus não vai se agradar, não. Salmo 37,
Eclesiastes 5, verso 19. Eclesiastes 5, verso 19. Vamos lá. Eclesiastes 5. Eu perguntei quem quer esse. Quem quer o dom de Deus? Você quer o dom de Deus? Dê para eles não terem direito. 5 dizendo, presta atenção à fonte da riqueza. Como é que começa a riqueza que é dada por Deus? Enquanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, ele deu poder para delas comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Está vendo a fonte da riqueza que provém de Deus? É o trabalho. Comer das suas mãos. Não é a riqueza da desonestidade, da balança. Eu conheci um cidadão, para saber, que ele tinha uma empacotadora de açúcar e arroz. O açúcar e arroz dele era mais barato do que todos os comércios. Só que o quilo dele não dava 1.000 gramas, dava só 900 gramas. Em cada pacote embalado de 10, as pessoas estavam perdendo o quê? Um quilo de arroz. E tu sabe qual foi o caminho dele? Quebrar e vendeu até a empacotadora. E ele hoje faz o quê, pastor? Está no mundo que alguém considera, mundo da corrupção. Ele hoje é. Dá para dizer misericórdia? Por sorte dele, a esposa, né, tinha a sua loja e conseguiu abrir. Foi a balança infiel. A riqueza desonesta. E o povo de Deus precisa saber disso. Porque no mundo da normalidade humana não existe esse ensinamento. Mas dentro da igreja do Senhor Jesus, sempre ela até a. E o que acontece? Dar-te a coroa da. Para que a salvação nós temos que ser fiel. Quem pode dar glória ao Senhor Jesus? Porque se não formos fiel, bate na porta que o Senhor já manda voltar. Manda voltar. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que disse ser cristã, e ela dizia assim, pastor, eu fui arrebatar, cheguei bem pertinho do céu, vi tudo. E aí eu deixo terminar a história toda. E aí você voltou, foi? E não foi, pastor. O anjo disse, volte, você ainda tem alguma coisa para fazer lá. E você entendeu? Não. É para você se consertar, para você entender. É só isso. Se você tem uma visão que subiu, chegou bem perto, viu tudo e o anjo disse, volta, ele está te dando a oportunidade para você consertar a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Consertar a sua vida. Porque, queridos e amados irmãos, se aqui Jesus diz, o pecador não fica na congregação dos justos, imaginamos lá. O pecador não fica, meu irmão. Alguém fica a perguntar por que alguém entra, por que alguém sai, porque alguém desistiu. Porque não desistiu do pecado. Porque não desistiu das consciências. Porque na verdade não quis fazer o que Jesus disse. Que foi Jesus disse? Quem não quiser negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e seguir após mim no antigo contigo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o que o Deus eterno nos dá é para nós desfrutar na casa de Deus.
Olha só o vídeo novamente, Lucas 12, verso 13 a 21. Olha alguém querendo colocar Jesus em confusão, querendo que Jesus repartisse por Deus, o indivíduo com o coração velho, plantado naquele negócio, arrumando confusão com o irmão e querendo que Jesus entrasse. Jesus falou que foi a necessidade dele, porque olha, Jesus trata com você mesmo, como você está precisando. Preste atenção, como você está precisando, Jesus trata com você. Quem já encontrou ele? E aí, achou? Entendeu? Diga amém? Quem não é rico para com Deus? Olha o que ele confiou. Confiou nos bens que ele tinha. Confiar nos bens que alguém tem é loucura. Por que é loucura? Porque os seus bens estão mais propícios a nos levar a vida de perdição do que a vida eterna. Por qual razão? Jesus, ele diz um cuidado aqui que nós devemos ter, uma advertência. Ele deu no versículo de número 15, não? Cuidado, ou cuidai-vos e guardai-vos do amor ao dinheiro. Então essa história do amor ao dinheiro é um perigo. É um perigo. Nós podemos priorizar muitas das vezes o nosso reino do que o reino de Deus. E o Senhor Jeová está levando isso em conta. Louvado seja o nome do Pai. Porque Jesus, ele chegou a dizer isso aqui. Ele disse por causa que aquele camarada chegou, né, dizendo isso uma pessoa, um mestre, da multidão, está entendendo? Um amigo, um irmão, chegou e querendo botar Jesus, como ele disse, em confusão deles. Elas, verdade, e isso é verdade. Aí Jesus disse: o coração de vocês está voltado para isso. Por causa do coração de vocês, voltado para amor, aí isso pode gerar aí, uma confusão, uma guerra, né, entre vocês, deixar de ser irmãos. Isso que Jesus estava querendo dizer, irmão. Então, nós precisamos entender, compreender que não é as riquezas daqui que venham nos fazer perder a salvação, perder a vida eterna. Nós encontramos o moço rico chegou e disse: "Bom mestre, porque eu para eu herdar a vida." Quando Jesus disse para ele, para ser reconhecido, os mandamentos 10, ele citou de qual? Rapidinho, já tinha aprendido, porém não tinha aprendido a colocar em prática. Aí o Senhor Jesus foi aonde ele chegou a dizer: como é difícil um rico entrar no reino dos céus, mas o rico que tem o coração voltado às coisas da terra, às coisas materiais. Então, quando qualquer pessoa, seja lá o que for, viver assim, irmão,
vida eterna. Então, entre nós cristãos, precisa ser diferente. Vamos observar o que Paulo, aleluia, ele orienta a igreja como viver e não apegado assim às coisas materiais a ponto de perder a vida eterna. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 15, para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos lá. Graças a Deus pelos seus dons. Aí vamos observar que o dom inefável é esse que existe. Aonde é que nós vamos encontrar este dom? O dom, vamos dizer, sem limite. Evangelho de João, capítulo 4. Quando Jesus conversa com aquela mulher, que ele pediu água a ela, e Jesus usou o que era, vamos dizer, de prática comum, para poder se manifestar a ela como esse dom inefável. Vamos lá, 4 verso 10. Que discípulo, Jesus estava se referindo a quem, irmãos? A ele mesmo, a sua própria pessoa. Aí aqui aonde eu paro, irmãos, e ficou pensando, meu Deus, quantas pessoas que dizem que conhecem Jesus, mas na verdade não conhecem. Jesus está dizendo, se tu conhecesses o dom de Deus, que dom era esse? O dom que Jesus dava. Vamos dizer, a capacidade de entender, de compreender o que estava falando ao seu respeito. João 7, verso 38. Como Jesus disse, no meio de uma grande multidão. João 7, 38. Quem crê em mim, observa. Olha, quem crê, irmãos, como diz as Escrituras, você não pode ficar questionando, vamos dizer assim, o teu ponto de vista, às vezes até a dureza do seu coração, de não querer renunciar, não querer se provar, mas saiba que todo joelho vai se toda língua vai confessar que Ele é Senhor para a glória do Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, conhecer o dom de Deus significa conhecer a vontade de Deus. Louvado seja o nome de Deus Pai. Conhecer a Jesus verdadeiramente. Em Cristo nós conhecemos e nós agora circulamos e passamos a viver não somente a fé, mas também viver a vida prática. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que Jesus ele tinha como tão precioso, o dom, vamos levar em consideração, o dom de ser generoso, que muitas pessoas dizem, Cristo não tem esse dom. Eu não tenho o dom de dar, eu tenho o dom de receber. Aí lá no mundo lá fora, as pessoas dizem que é o dom do vencer. Por quê? Porque eles traduzem dizendo que é o pai de santo, que é o chefe do mundo da feitiçaria, Mas como assim? Que o pai de santo só quer receber, dá e não tem o que dar, mas ele precisa de receber. Receber o quê? A visita dos espíritos contrário. Mas nós somos diferentes, nós temos o dom de um único espírito que existe. Aleluia. Jesus prometeu a nós, em João 14, no verso 26, o único Espírito que existe de doação, nós recebemos. E esse é o que nos dá
o direito da vida eterna em Cristo Jesus. Como que Jesus disse aí? Aquele Consolador, o Espírito Santo, teu Pai enviará em teu nome. Ele ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Este é o nome, né? Louvado seja o nome do Senhor. Recebeu o dom de Deus na pessoa de Jesus Cristo e no Espírito Santo. Aleluia. Ou seja, ninguém explica quando alguém é batizado com o Espírito Santo. Não tem explicação. Diz aí o tamanho da emoção. Não sei te explicar, né? Eu só sei que eu senti uma alegria que só o Pai me controlou agora. Somente o Pai pode entender a emoção que eu senti, alegria, aleluia. E aí você precisa buscar também este dom inefável. Louvado seja o nome do Senhor. Então que Deus em Cristo abençoe e possamos permanecer na dependência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Acreditando na promessa gloriosa do qual nós temos, que é esta riqueza que suprirá todas as nossas necessidades. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo continue entre nós. Amanhã nós temos o quê? Relógio de oração. Que seja uma oportunidade para todos estarem presentes aqui, né, durante de 6 da manhã até as 6 da noite. Variados, você vem 6, você vem 7, você vem 8, você vem 9, você vem 10. A hora que você desejar vir buscar a Deus, você chega aqui, vai ter um grupo de pessoas orando em nome do Senhor. Portanto, que é das 6 da manhã até as 6 da noite. Você pode vir 2 vezes, você pode vir 3, 4, tantas vezes você queira participar, você vai vir participar em nome do Senhor Jesus. Amém? Ficamos de pé, vamos agradecer aos Pai. Amanhã nós não temos culto, porque depois, né, das 6 horas, aí já está todo mundo abastecido e domingo nos espera a escola dominical. Que Deus em Cristo abençoe. Tem alguém que queira se relacionar com Deus através da palavra? Tem alguém que queira a oração em nome de Jesus? Nos convida aqui para fazer a oração final. Nesse momento, convidamos aqui. Nos convida aqui o Pedro Carlinhos para fazer a oração final em nome de Jesus e para derivar a bênção apostólica em nome do Senhor. Podem fazer a oração final. Glória a Jesus. Oração. Glória a Deus. Você não chega agora. Glória a Deus, mais uma vez, na paz de Deus. Nosso Pai, nosso Deus, graças que damos nessa noite, Pai, por esse momento da oportunidade que o Senhor nos concedeu nessa noite. Louvamos teu Filho, mas que possamos anunciar teu mal, Senhor. E assim, nós queremos te agradecer por tudo. Já te pedimos, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a doce consolação do Espírito Santo